Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma flor de Natal. E a palavra de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui nós temos o risco, parece complicado, mas não é não. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. É sugestão para você colocar num canto de uma toalha ou num trilho de mesa. Você pode deixar aquela ponta de fita ali um pouquinho mais comprida, assim, vai ficar bem bonito no trilho de mesa. Nós vamos começar pintando a fita. Todas as voltas da fita eu coloquei por baixo do desenho. Então, a gente pode fazer todas elas primeiro. Azul celeste. Vou fazer todo preenchido. O azul celeste, ele é clarinho. Você pode passar a tinta em cima, que ele vai aparecer o risco. Eu vou preencher essa perna aqui. E já vou fazer a primeira sombra com o azul marinho. Se você tem já uma certa intimidade com a pintura, você pode já colocando as sombras e as luzes no lugar certo. Eu gosto de fazer assim para aquelas pessoas que não têm muita experiência, assim eu acho bem mais fácil. Então, peguei um pouquinho do azul marinho, eu nem lavei meu pincel. Eu vou fazer uma sombra aqui nesse cantinho, porque a folha tá por cima da fita. Então, vai lançar sombra ali. Eu sempre trabalho com a luz e com a sombra. É isso que faz o trabalho da gente criar volume, parecer profundidade. Viu como eu coloquei o azul marinho, escureceu e eu sumi com o azul marinho, eu misturei. Agora eu vou colocar aqui, ó, que a gente tem uma dobrinha. O que vai fazer parecer que a fita tá dobrada é a luz e a sombra. Eu vou puxar um pouquinho desse azul lá de cima também. Aqui, ó, coloquei no biquinho e venho sumindo com ela. Vou subir um pouquinho aqui também nas costas, aqui, ó, da dobra da fita. Agora eu vou lavar o meu pincel, vou trabalhar com o branco. O branco vai sempre fazer um contraste com o azul mais escuro, o azul marinho. Então, aqui nessa linha, eu vou colocar um pouquinho do branco. E venho também sumindo com ele para cima do azul celeste. Viu como realçou bem aqui? É bem isso que a gente quer. Contraste. E agora, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui nessa área, onde ficou aparecendo um pouquinho mais o azul celeste. E eu vou sumindo com ele. Não pode puxar muito, a não ser que você queira que fique meio riscado. Ó, faz só uma claridade ali. Depois de seco, a gente pode voltar e reforçar o branco. Assim, eu vou trabalhar todas as partes da fita. Eu vou fazer mais uma dobra aqui, vou fazer esta aqui, para você ver como eu vou trabalhar aqui a luz e a sombra. E depois eu vou dar uma adiantada no trabalho, porque as outras são iguais a esta aqui. Primeiro, preencho com o azul celeste. Lembrando que azul celeste para o laço aqui é uma opção. Aqui eu vou passar por cima, ó, tá vendo? Olha o risco ali, ó, aparecendo. Vou preencher ele todo. Preenchido, agora eu venho com uma pontinha de azul marinho, eu vou começar aqui. Sempre que tiver por trás, vai ficar mais escurinho.
Aqui tá por trás da folha, então vai ficar mais escurinho. Aqui tá por trás do outro laço. Vou subir um pouquinho aqui, ó, pelas costas. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui tá por trás da pétala. Aqui tá por trás da folha. Eu venho limpando o pincel. Nem coloquei aqui, ó, só mesmo onde tá encostando com os outros elementos. Agora, você viu que aqui minha linha já tá aparecendo bem aqui. Então, eu vou colocar pro lado de dentro um pouco da sombra. Vou dar uma esfumaciadinha. Aqui eu deixo clarinho, eu puxo mais ali pra cima. Desse lado, eu tenho bem aqui, ó. Eu tô vendo o risco também. Coloco aqui, puxo. Vou limpando o meu pincel, concentrando essa sombra, puxando essa sombra nessa parte aqui da dobra. Agora tem que lavar bem o pincel para poder colocar o branco. Que vai aqui. Aí, eu misturo essa tinta para trás. Posso até descer um pouquinho mais aqui, ó. Depois, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu coloco a tinta bem no meio. Aí, eu venho limpando o meu pincel pro lado direito e pro lado esquerdo. Aqui tem que ficar bem branquinho. Você pode fazer essa fita com amarelo, caramelo e branco, por exemplo. Você pode fazer com vermelho mesmo, é que eu sempre faço vermelho, então eu quis mudar. Você pode fazer com lilás, pode fazer com verde. Essa é a hora de usar aqueles verdes que a gente quase não usa, tipo verde bandeira, aquamarine. Aí, já tenho mais uma perna do laço. Agora, eu vou adiantar as outras, que enfim, risquei todas iguais. E já mostro para você pronto. Olha como ficaram as fitas. Eu acho que você deve dar uma pausa no vídeo nesse instante e conferir onde ficaram as sombras e onde ficaram as luzes. Embora seja o mesmo desenho do lado de lá, que eu já te mostrei, mas é bom você conferir, porque quando muda o lado, se tá no lado direito e muda para o esquerdo, se tá no direito e muda para o esquerdo, pode dar um nozinho no cérebro. Então, agora, nós vamos fazer estas 4 folhas que eu tenho aqui. Eu ainda continuo com o pincel número 6, aparadinho. Você viu que aqui eu tenho uma folha que tá por trás. Eu deixo essa ranhura aqui para mostrar o lado que eu vou puxar a sombra. Então, vou começar, ó, esse é o azul marinho. Eu vou começar com o azul marinho, colocando aqui, ó, nesse cantinho. Essa folha tá aparecendo assim só um pedaço. Vou por aqui, ó, puxando atrás da flor. E mais um pouquinho aqui, atrás da bolinha. E aqui. Ela tá por trás de todos os lados. Só aqui que aparece um pouquinho, mas mesmo assim já a gente pode fechar. Tá? Fiz toda uma sombra com azul marinho. Agora eu vou colocar aqui no meio o verde pinheiro. Essa folha, ela tá bem debaixo de todos os elementos. Então, ela vai ficar bem escurinha. Ela tá recebendo só um pouquinho de luz aqui no centro. Eu tô misturando bem o azul marinho no verde pinheiro que eu tô colocando agora. Agora, olha o que eu vou fazer. Meu pincel tá bem limpo, ó. Eu vou pegar o amarelo limão. Vou colocar aqui no meio, e agora que eu não me lembro para que lado que eu pus a ranhura, mas eu vou puxar ela para cá. Olha,
com o amarelo limão. Depois eu vou pôr um pouquinho aqui. Aqui tem um pedacinho que tá livre, que não tem nada por cima. Eu vou puxar assim, ó, pra dentro. Eu vou pegar um pouquinho do branco, porque esse amarelo limão aqui, ele vai sumir. Em cima do amarelo limão, eu tô fazendo essas ranhuras, esses risquinhos com o branco. Pro lado de cá também, ó. 2, 3 limpadas de pincel. Agora, com o branco já não vai sumir mais. Agora, vamos fazer aquela. Reparou que ela tá por cima desta e ela tá por trás da bolinha. Vou colocar o azul marinho aqui, atrás da bolinha. O azul marinho, ele tem que ser puxado pra cá. Você viu as duas ranhuras ali? Então, eu coloco o risco no meio e puxo pra cá. Agora, eu vou completar com o verde pinheiro. Dou aquela misturadinha básica. Eu tenho costume, sempre quando eu faço uma coisa escura por cima de outra cor escura, eu deixo uma beiradinha do tecido aparecendo, porque assim eu sempre vou saber onde está a divisão. Às vezes eu tô fazendo a aula e eu nem mostro, nem explico, porque pra mim é uma coisa assim bem automática. Aqui no meio eu não vou misturar. Viu como ficou aqui, ó, o azul marinho aparecendo bem? Eu vou misturar, eu dei uma misturada desse lado, desse eu deixei a linha também de verde. E agora, dou uma limpada no pincel, ele não tá cheio de tinta, e eu venho com o amarelo limão. Primeiro lugar, aqui eu tenho o escuro. Aqui, e a ranhura tava para esse lado, né? Então, do lado contrário, eu ponho o amarelo limão, que é a luz. Aquele pedacinho que eu deixei ali, ó, me mostra que tava bem aqui o risco. Vou deixar bem iluminado com o amarelo limão. Ele dá um contraste bem grande com o verde pinheiro e o marinho. Desse lado, eu vou passar uma linha e vou puxar pro outro lado. Não tô deixando relevo, mas eu tô deixando bem clarinho. Ó, só limpei aqui. E agora eu já pego o branco. Eu vou dar uma pinceladinha, assim, pouquinho, tá? Não põe muito branco não, porque senão vai deixar tudo branco. E não precisa acertar bem em cima, você tem que iluminar. Um pouquinho aqui, até se deixar manchadinho assim, fica bonito também. 2 pinceladinhas aqui, vou puxar assim, e uma aqui. Olha o efeito, que legal. Fica bem verde, bem forte. Esta, eu começo colocando o azul marinho aqui, e aqui eu vou deixar aquele buraquinho para eu saber que é essa que tá por cima daquela. Aqui, ó, o azul marinho. Depois, eu vou pôr o azul marinho aqui, olha as duas ranhuras. E eu vou deixar esse azul marinho puxando pra baixo. A ponta tá aqui, não é ali. Vou vir pra cá. Completo com verde pinheiro. Limpo bem meu pincel e agora já venho com o amarelo limão. Primeiro, eu vou separar esta daquela. Eu vou pôr uma pincelada aqui, ó, de amarelo limão. Depois, essa daqui eu tinha ranhura pra cá, então o escuro ficou pra cá, o claro vai pra lá. Vou pra cá. Aí, eu não coloco pra cá também, eu coloco na ponta e puxo pra dentro. Vai ter sempre um contraste. Vai ficar escuro, e claro. E em seguida, eu já dou aquela pinceladinha de branco. Coloco alguns aqui.
Essa folha aqui eu posso fazer da mesma forma dessa. Com o pincel 0 e o verde pinheiro, eu vou fazer aqui o acabamento para você ver como que eu vou trabalhar as folhas. Acabamento é aquela coisinha básica que eu faço em todas as folhas de Natal, porque eu gosto de fazer esse acabamento. Aí, pego o branco, nem lavei meu pincel. Vou passar um risquinho, não é aquele risco pesado de ponta a ponta, tá? Você dá aquela pincelada do jeito que ficar, deixa. Aqui, onde tem o escuro, aqui nem precisava, mas vou pôr um pouquinho também. Eu vou deixar uma linha branca. Depois, tem algumas ranhuras, ó. Essa aqui, um pouquinho menos, mas vou fazer também. Só isso porque ela tá por trás. E essa daqui vai um pouco mais. Você tá vendo? Essa área tá clarinha, né? Coloquei branco ali, mas não era pra pôr, não. Era pra pôr o verde pinheiro. Porque aqui tá clarinho, então vai aparecer o verde. Aqui, ó, eu tenho uma área escura. Na área escura, eu ponho a pincelada de branco. Olha como realça. Aqui também posso pôr. A folha aparece mesmo. Risquinho no meio, ranhura pro lado. Ranhura que nunca pode cruzar essas linhas. Vendo essas pinceladas? Você não pode pôr uma ranhura assim, ó, cruzando. Tem que ficar sempre paralelo. Um pouquinho aqui. Eu vou terminar as outras 4 folhas e já mostro para você o todo. Olha as folhas, acabei de fazer os risquinhos com o 0. Você pode pausar o vídeo e conferir folha por folha. Agora nós vamos aprender a fazer as bolinhas. E eu vou fazer estas daqui, porque elas estão sobrepostas. E eu vou te mostrar onde colocar a luz e a sombra. Bolinhas. Vou preencher com o pincel número 6 ainda, com vermelho vivo. Você pode pôr qualquer tom de vermelho que você tiver. Dá certo e fica bom. Prontinho. Eu vou trocar de pincel. Peguei um número 2, bem aparadinho, bem gastinho. Eu vou usar o pratinho. Eu vou pegar uma pinceladinha de verde pinheiro. Eu vou fazer a sombra sempre na que ficou por trás. Esta tá atrás desta. Então, aqui vai ficar um pouco mais escurinho. O verde é uma sombra perfeita para o vermelho. Então, por isso estou usando. Tá? Já separei das outras. Mais um pouquinho. E eu vou fazer a sombra nesta aqui, que ficou atrás destas duas, mais por cima daquela. Então, a sombra dessa vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, como se fosse um V. Porque esta é redondinha e esta ficou faltando um pedacinho, que tá atrás das outras duas. Pronto, mais um pouquinho de tinta. Agora eu vou definir estas. Esta ficou por cima de todas, esta ficou por baixo. Então, aqui vai um pouquinho do escuro, que é o verde. Você viu como eu limpo o pincel? A tinta não faz um risco. Eu coloco e trabalho assim, ó, com o pincel redondinho. Não vou nem me preocupar muito com esses acabamentos da volta, porque eu vou passar o glitter. E o glitter, ele faz um acabamento aqui, ele faz um contorno. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar o branco, uma pontinha de branco, só isso. Vou colocar, essa daqui eu não coloquei uma sombra nela, né? Posso colocar ainda. Vou pôr a pontinha do branco ali, vou pôr aqui. E nessa daqui, eu vou pôr aqui, ó.
Eu vou colocar um pouquinho de sombra nela. Não que ela esteja por trás. Ela tá na frente de tudo. Só que quando você deixa o elemento só em uma cor, ele fica plano. Então, para conseguir o efeito arredondado, vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó. Eu vou esfumaçar para todos os lados. Ficou assim uma meia lua, ó. Aí você desmancha a linha. Deixar um pouquinho mais acentuado. Eu não cheguei na borda, viu? Pronto. Nas outras tem um risquinho. Eu vou fazer um risquinho aqui só para eu poder mostrar. E para combinar com os outros, né? Esse risquinho eu vou usar uma pincelada de verde para todos os risquinhos e uma de vermelho. Vou misturar e a gente vai ter um tom de sépia. Se você colocar mais vermelho, fica marrom. E agora com o pincel zero e essa misturinha, eu vou fazer aqui, ó, o risquinho, que é um galinho seco. Eu não vou iluminar, vou deixar ele assim e pode ficar bem tortinho, não precisa ficar muito certinho, tá? Assim vão ficar as bolinhas. Eu vou fazer as outras que eu tenho no arranjo e eu já mostro o resultado para você. Olha aqui como ficaram as bolinhas. Coloquei uma sombra meia lua, sempre do lado esquerdo. Agora, nós vamos fazer a flor, que é o elemento principal desse arranjo. Com o pincelzinho 2 e o azul marinho, eu vou preencher esse fundo que eu tenho aqui entre as sementinhas e as pétalas, que são folhas, na verdade. Vou preencher todos os fundos. Agora que eu preenchi, eu vou pegar o lápis. Você pode usar qualquer lápis. Eu tô usando 6, esse é um 4B, mas eu prefiro, na verdade, o 6B. E eu vou fazer todos os riscos, eu vou reforçar os riscos que dividem as pétalas. Porque a minha intenção é preencher toda ela de vermelho. E eu vou precisar enxergar os riscos. Você não precisa fazer inteiro, tá? Só aquele que tá por cima de algum outro. Acho que chega. E agora eu vou pegar de novo meu pincel número 6 e vou passar vermelho vivo em toda a flor. Eu te aconselho, se onde você mora é muito quente, seca a tinta muito rápido, você pode passar num pedaço, fazer aquele pedaço, passar no outro, pode dividir em 2 partes, em 3 partes, pode fazer também pétala por pétala. A sequência e a forma de fazer vai ser a mesma, só que daí não vai secar e você não vai ter dificuldade. Pronto, preenchido de vermelho. Agora eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada do verde pinheiro, que é a cor que eu vou usar para fazer as sombras. Aí não posso demorar muito, tenho que fazer mais rapidinho. Então, vou pegando a tinta com o mesmo pincel 6 e eu vou começar pela pétala que ficou embaixo de todas as outras. Um pouquinho do verde pinheiro, sempre na linha. Aí você dá uma limpadinha de pincel para dentro, aqui no caso, né? Porque essa pétala ficou atrás. Então, dos 2 lados, ela tá recebendo sombra. E já aproveito, passo uma pinceladinha no centro e faço umas ranhuras. Mas não é assim muito linha. Você viu que eu quase já não tenho tinta. Então, eu coloco e dou uma limpada. Não é para ficar como se fosse o pincel zero.
Pego mais um pouquinho, agora eu vou fazer esta que ficou por trás desta aqui, só que ela tá de costa, ela dobrou. Então, eu vou pôr sombra nesse lado todo e vou puxar aqui, ó, fazendo essas ranhuras. Isso vai mostrar que ela tá virada. Mais um pouquinho, faço a próxima, que ficou por trás desta. Então, vai ter um escurinho aqui. Ponho a tinta no centro e vou fazer aquela ranhura. Duas pra lá, uma pra cá, acho que já tá suficiente. Dou uma limpada com o pincel bem de leve. Eu passo em cima do risco. Próxima. É a mesma coisa daquela ali. Porque ela tá na mesma posição. O risquinho no centro. Duas ranhuras para lá, uma para cá. Você pode colocar mais, pode colocar menos, depende da altura que você colocar. A próxima, esta aqui, ela é bem estreitinha, então vou colocar só um pouquinho de sombra. E também vai um risquinho no centro, algumas ranhuras. A próxima é esta. Aqui eu não vou pegar a linha de baixo, eu só já vou tirar daqui, porque ela ficou por trás dessa outra. Então, só vai aparecer aqui a pontinha. E desse lado, algumas ranhuras. Agora, a gente complicou aqui um pouquinho. Esta ficou por trás dessa menor e por trás dessa maior aqui. Então, vai ter sombra todo esse lado, ó. Aqui ela tá por cima da folha, então não vou subir muito com o verde, para não ficar escuro com escuro. Vou deixar meio vermelho aparecendo. O risquinho do meio. Uma, duas ranhuras aqui, uma mais para baixo, a outra aqui. Viu como parece difícil, mas é fácil? Agora, a gente faz esta aqui, ó, porque ela tá por trás daquelas outras duas. Então, a sombra vai sempre naquela que tá embaixo. Limpo o meu pincel, porque eu pego sempre bem pouquinha tinta. Aqui, ó, tá um lugarzinho ideal para fazer uma dobrinha. Então, eu vou fazer uma dobra, só para enfeitar um pouquinho. E agora, a ranhura do centro. Aqui só cabe uma, já chega. Agora, esta aqui ficou por trás. Aqui tinha um espaço vago. Eu preenchi com verde, só para não ter que colocar um fundo ali. Ó, toda a parte que tá por trás, a gente coloca uma pinceladinha de verde. Daí, vem limpando, suavizando a tinta. E aqui já vou colocar a ranhura. Esta aqui, você viu que agora a gente já liberou e a gente já pode fazer? Porque ela tava por cima desta e aqui ela tá por trás dos dois lados. Então, já vou deixar pronto. Um pouquinho de sombra aqui e um pouquinho de sombra aqui. Dou uma limpada no pincel e já faço a ranhura do centro. Um pouquinho pros lados, aqui posso pôr também. Olha aí, já ficou pronta, espremida no meio das outras. Feito essa, já posso fazer essa daqui também, porque já liberou toda a parte de trás. Escurinho aqui, onde tá por baixo, e vai ficar clarinho toda essa área, porque ficou por cima das outras. E é assim que a gente vai fazendo. Agora, já liberou esta também, tá por cima de todos os lados. Eu só vou colocar a linha do meio e umas ranhuras para os lados. Agora, a gente volta aqui. Vamos fazer esta que ficou por trás. Limpo o meu pincel. Faço a linha central.
Agora, eu não posso ainda fazer esta, porque ela tá por cima daquela, que aquela eu não fiz. Não posso fazer essa que tá por cima, não posso fazer essa que tá por cima, mas posso fazer esta da ponta, porque ela está por trás, por baixo. O ideal é sempre pegando assim quem tá por trás primeiro. Você não pode fazer essa? Você pode. Só que depois, quando você for fazer a que tá por baixo, você vai passar a tinta, vai borrar, você vai ter que voltar, vai ter que arrumar. E assim, já vai ficando pronto. E agora? Aposto que você falou esta, né? Isso mesmo. Essa tá por trás. Como a gente já fez as outras do lado, ela já fica livre para fazer a sombra do lado que tá por trás, do lado que tá sombreadinho aqui. A próxima é esta. Isso é essa forma de identificar a luz e a sombra e de ir trabalhando, você pode fazer com qualquer flor, em qualquer situação. Sempre você vai ter uma por baixo, uma por cima. A que tá embaixo, isso numa composição comum, de luz refletindo de frente. Porque se você colocar luz por trás do arranjo, luz de um lado só, aí vai interferir na sequência da luz da sombra. Mas, num arranjo comum, simples, como é o caso desse aqui, sempre a luz vai estar na frente e a sombra vai estar atrás. E assim chegamos à última. E já sombreamos toda a flor. Agora nós vamos fazer as flores do bico de papagaio, que são essas bolinhas aqui. Assim, eu vou preencher com amarelo limão. Pincelzinho 2. Não são bolas. É meio oval. Já fiz aqui um pouco. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o verde pinheiro. Só uma pontinha. E vou fazer uma sombra aqui embaixo. Em todos eles. É bem pouquinho verde, tá? A sombra de verde, ela tem que terminar mais ou menos assim, ó, pela metade. Mas não é para preencher até a metade. Você põe embaixo e vai limpando o pincel para cima do amarelo limão e ele vai sumir, tá vendo? Ali, ó, vai ficar bem escurinho embaixo e vai sumindo. Se ficar dividido, que nem ficou o meu, você volta, lava teu pincel e volta dando uma pinceladinha assim, ó, bem em cima e fazendo esse movimento arredondado. Aqui, ó, ficou bem dividido. Então, vou passar o pincel em cima, deixando arredondadinho. E agora, bem aqui na pontinha, vai um ponto de vermelho em cima do amarelo limão. É um ponto assim um pouquinho maiorzinho, não é só encostar o pincel. Olha, parece uma frutinha, né? Vou terminar os meus aqui. Terminei de fazer o miolinho, agora eu vou pegar o vermelho vivo. E com o vermelho vivo eu vou fazer uma luz. Você vai perceber, eu tô usando um pincel número... Que número que é? Não tem número? Mas é um tamanho número 4. Para colocar só na área que tá por cima. Uma pinceladinha. Vou fazer esse lado, você vai perceber a diferença dos dois. Isso daqui é uma coisa bem rápida de se fazer também. Você dá a pinceladinha lá, põe aqui, principalmente na linha. Tô procurando fazer sempre na borda, deixando bem certinha a borda, tá? Não saia pra fora, cuidado para não manchar. Aqui na dobrinha, ó, vou colocar um pouquinho também. Se você tem o vermelho fluorescente, eu não tenho aqui,
no ateliê, tenho em casa. Você pode fazer com vermelho fluorescente, que vai ficar bem legal. Olha, eu coloquei aqui, ó, nessas pétalas. Eu acho que dá para você perceber a diferença. Eu vou terminar o meu e já mostro inteiro pra gente fazer o fundo. Já passei o vermelho vivo em todas as bordas para realçar a luz. Agora eu vou esperar secar. Ó, totalmente seco. Eu vou usar o borrifador. Eu vou borrifar um pouco de água toda a volta. Como eu não tenho barrado ainda, não preciso me preocupar aqui embaixo. Tá tudo bem úmido. Vou passar a mão, tá bem molhado. Ó, minha mão ficou brilhando. Então quer dizer que tem muita água. Quando tem muita água, eu passo um paninho limpo, de leve, sem apertar. Agora tá bom. Eu vou começar, eu vou usar aqui nesse fundo o amarelo canário, o azul hortênsia. No encontro dos dois vai ficar esverdeado. E para os cantinhos eu vou usar o verde pântano. Então vai ser assim. Primeiro, pego uma pincelada do amarelo canário, coloco no pratinho e já tiro o excesso de tinta do pincel. Um pincel número 14. Agora, eu vou colocar o amarelo canário aqui. Tô começando no cantinho, vou levando para fora. Eu não tenho a intenção de passar pro outro lado, então eu não chego ali. Ó, terminou por aqui. Aí, eu já pulo aqui, ó, pro outro ladinho, no cantinho. Eu não posso crescer esse amarelo, porque aqui dentro eu não tenho sombra. Então tem que ficar mais ou menos, ó, a mesma linha. Eu não quero fazer aquele fundo muito extenso, então eu tenho que ir pulando e deixando mais ou menos onde terminou aqui, aqui. Não faça aquele contorno, não fica muito bom. Aí eu venho sumindo com esse amarelo, olha, praticamente limpou o pincel. Aí eu vou dar um espaço e vou colocar mais uma mancha de amarelo. Amarelo, pulo, aqui vai ser um azul, aí aqui eu vou pôr mais um pouco do amarelo. Mais uma mancha, né? Começando sempre do cantinho. Mais ou menos assim, ó. O mesmo espaço. Coloco no cantinho, limpo o meu pincel para fora, até sumir. Aí, deixei um cantinho aqui, porque aqui vai um azul, ó, mais um espaço de azul, e daí aqui vai um amarelo de novo. São 3 partes de amarelo e eu vou intercalar o azul. Tô colocando o amarelo aqui, olha como aqui sim eu enchi o espaço e passei para o lado de fora um pouquinho. Enchi o espaço e passei para o lado de fora um pouquinho. Quero dizer, essa sombra passa por baixo da fita e some do lado de cá. Sumiu aqui, vou pôr um pouquinho aqui também. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou fazer a mesma coisa com o azul hortênsia. Só que agora eu vou colocar no lugar que não tinha tinta. Cantinho, cantinho, venho sumindo. Aqui eu tenho azul, aqui eu tenho amarelo. O que que eu faço? Eu vou subir com esse azul em cima do amarelo um pouco, pra gente não ver uma divisão entre as duas cores. E onde encontra o azul e o amarelo vai ficar esverdeadinho, vai ficar bonito. Aqui também, ó, tem um amarelão, tem um azul. Então eu subo com um pouquinho do azul em cima do amarelo. Vou fazer as outras 2 partes de azul. Agora que eu circulei inteiro,
Eu peguei um pincel um pouco menor, pincel número 6, aparadinho também. E eu vou trabalhar com a terceira cor de fundo, que é o verde pântano. Pouquinho, limpo o pincel e com o verde pântano eu vou escurecer um pouquinho os fundinhos. Assim, ó, aqui, por exemplo, ó, vou colocando, sempre limpando o pincel. Fundinho vai ficar mais escuro. Aqui é um fundinho também, mas não precisa encher inteiro. Fundinho. Esse verde pântano, ele vem sumindo em cima do azul e do amarelo. Ele não pode cobrir, não traga ele muito para fora. Mas lá dentro, ali, ó, pode ficar bem escurinho. Olha a diferença. Aqui, ó, já coloquei. Vou por mais um pouquinho. Aqui já coloquei e aqui não. Tá vendo como esses fundos claros, assim, eles incomodam um pouco? Então, a gente coloca e vai esfumaçando pra fora. É uma coisa bem de leve, bem pouquinho. E ele tem que sumir dentro das outras cores. Não pode ficar assim, aquele verde pântano, assim, bem forte. Não, coloca forte aqui. Aí vai limpando o pincel, vai deixando a mão leve e ele vai sumindo, olha que legal. Um pouquinho aqui nesse cantinho, um pouquinho aqui. Não coloque fazendo contorno, é só no cantinho e vem limpando o pincel para fora. Olha como vai ficando. Quando tem o fundo, o desenho não parece um recorte. Quando você pinta e não coloca o fundo, dá a impressão que você pegou a figura, recortou e colocou em cima do tecido. Quando tem fundo, parece que ele faz parte do tecido. E por último, aqui nesse cantinho, que vai ficar bem escurinho, porque é uma entranha. Ó, venho subindo com a tinta, limpando o meu pincel, crescendo esse verde pântano para cima do azul. Limpou, o azul ainda veio até aqui, eu ainda consigo perceber. E aqui um pouquinho. O tecido tá úmido, então essa tinta ela ainda vai se expandir um pouquinho e vai terminar assim de forma bem suave. Por um pouquinho mais aqui. Isso. E agora aquele toque final com o glitter ouro. E eu vou aplicar por toda a parte, porque eu gosto muito do glitter. Sempre eu gosto de fazer isso. Experimento, porque a pressão que você faz às vezes solta uma bola. Então você tem que ir devagarinho. E eu vou contornar, ó, inteiro toda a flor. Aqui eu vou colocar em cima dos cabinhos, eu vou contornar a bolinha em cima do cabinho. A folha também eu vou fazer aqui, ó, contorno. Eu vou passar uma linha no centro, eu vou puxar algumas ranhuras. E essas ranhuras eu procuro colocar não em cima da luz, mas embaixo. Porque se você colocar o glitter em cima do escuro, ele aparece muito mais do que quando você coloca no claro. A fita também eu vou contornar inteira, ignorando o espaço da dobra, tá? Olha, contornei inteiro. Aqui eu vou contornar as bolinhas também. Aqui eu coloquei um escuro bem escuro, justamente para poder realçar o glitter. Eu vou fazer o glitter inteiro e mostro para você.
Então, assim, o trabalho está concluído. Amo dourado! Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, eu agradeço e agora até o próximo vídeo.